Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos para mais um Alimento da Fé de hoje, do dia 10 de maio de 2021. Amém? Eu já quero pedir para você que está entrando ao vivo online conosco, para você curtir e compartilhar mais esse Alimento da Fé, para que mais pessoas sejam alcançadas. Já vou estar fixando aqui o nosso Alimento da Fé de hoje, para a gente estar fluindo em nome de Jesus, no poder da palavra e no poder do Espírito do Senhor. Amém? Vamos estar falando um pouco mais sobre cura. Entendemos que cura é a vontade de Deus para nossas vidas. Sejam todos bem-vindos, glória a Deus pela tua vida, amém? Temos textos poderosos, deixa eu fixar aqui o nosso Alimento da Fé. Rosana, mulher de Deus, ministra ungida e abençoada, seja bem-vinda, santa, aleluia. Já quero pedir para você compartilhar, amém, queridos? Para a gente estar fluindo aqui com mais esse Alimento da Fé, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, amém? O texto base de hoje, tá? A cura é boa, é o nome do nosso Alimento da Fé de hoje. A cura é boa. O texto base é Atos capítulo 10, no versículo 38. Então abre a tua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 38. E a gente vai ver que foi pago um alto preço, né? Jesus foi crucificado, maltratado, moído. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, algumas traduções diz, pelas suas pisaduras, nós fomos curados, sarados. Nós somos curados e sarados porque Jesus pagou um alto preço para nós, amém? Damiana, seja bem-vinda, graça e paz, mulher de Deus. Então vamos lá, Atos 10, versículo 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando, olha só que coisa linda, a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Querido, segundo esse texto, nós entendemos que enfermidade é uma opressão do diabo. O diabo, ele usa a enfermidade exatamente para desfazer tudo aquilo que a palavra de Deus já diz que nós somos. O que é uma dor? A dor é para mostrar que cura não existe. Mas nós entendemos pela palavra que Jesus, ele nos redimiu de toda a maldição. A Bíblia diz em Gálatas, olha só que texto lindo, Gálatas no capítulo 3, quando a Bíblia diz que para que a bênção de Abraão chegasse até nós, Gálatas capítulo 3, versículo 14 diz assim, ó: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Porque no 13 vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E qual era uma das maldições da lei? A lei, ela tinha 3 maldições: morte, pobreza e enfermidade. Cristo, ele nos resgatou. E a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus. Jesus, ele foi ungido com poder para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Quem ungiu Jesus de Nazaré? Foi Deus. Jesus disse, o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14:10 diz exatamente isso. Olha só que coisa extraordinária. Filipe faz uma pergunta para Jesus e diz assim, ó: disse-lhe Jesus, Filipe, né? No versículo 8 diz, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Naquele momento,
Filipe pede para que o Pai fosse mostrado. E Jesus ele vai mostrar exatamente que ele é a imagem perfeita, a imagem exata. Ele veio para manifestar a obra de Deus. E ele vai dizer no versículo 10, disse Jesus a Filipe, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Olha o que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As obras que eu vos digo, as digo não por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então Jesus naquele momento mostrou que o Pai operava e opera através dele. Assim como o Pai, ele opera através de nós hoje, porque nós recebemos poder e autoridade para desfazer as obras do diabo. Como Deus fez essas obras de cura? Por intermédio de Jesus, ungindo Jesus com o Espírito Santo e dando poder para curar. Então eu e você precisamos entender que Jesus ele foi ungido por Deus e ele andou por toda parte fazendo bem e curando. Então a palavra, amado, ungido significa, ou Cristo no original, a palavra Cristo significa ungido de Deus e a sua unção. A palavra Cristo não era o sobrenome de Jesus. A palavra Cristo era a unção que estava sobre Jesus. Então, porque a palavra Cristo significa o ungido de Deus e a sua unção. Então, Jesus, ele foi ungido por Deus. Nós também fomos ungidos por Deus. E a Bíblia diz que eles tendo partido, eles quem? A igreja, quem parte para desfazer, quem parte para fazer, quem parte para ir hoje, sou eu e você. Jesus está sentado à destra de Deus e hoje ele intercede por nós. E a Bíblia diz que eles tendo partido, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais, prodígios e maravilhas e por distribuição do Espírito Santo. Então, quando eu e você estamos orando, impondo as mãos, o Espírito de Deus está fazendo através de mim e através de você. O que Jesus fez com a unção recebida de Deus? Andou por toda parte fazendo o bem. Qual era o bem que Jesus realizava? A cura. Então eu e você precisamos entender isso. Amado, eu até contei que eu estava na fila de uma padaria, né, dentro de um supermercado. Preste atenção a isso. E uma mulher, ela estava reclamando na fila dessa padaria que estava com dor de cabeça há uns 3 dias. E naquele momento eu perguntei a ela, moça, eu ouvi ela falar que estava sentindo dores de cabeça a uma amiga dela já há algum tempo, há 3 dias. E eu perguntei, moça, eu posso orar por você? Eu posso orar? Isso mesmo, Mara. Jesus é o próprio milagre. E aonde está esse milagre? Está em nós. Então, se esse milagre está em nós, nós podemos operar através desse milagre. Então, naquele dia eu disse, moça, eu posso orar por você? E ela disse sim, com certeza. E eu coloquei as mãos na cabeça dela, naquela fila daquela padaria dentro do supermercado. E eu disse, Pai, cumpre a sua palavra. Sua palavra diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e eu orei naquele momento e aquela mulher, ela foi curada e ela ficou olhando na fila da padaria para as pessoas, para a amiga dela e disse, mulher, a dor de cabeça passou. Quem operou aquela cura? Foi Deus naquele momento por meio do Espírito. Mas quem foi naquele momento que impôs as mãos?
Então eu e você precisamos entender o que Jesus fez com a unção recebida por Deus. O que nós estamos fazendo com a unção recebida por Deus? O que nós estamos, querido? Será que nós estamos obedecendo a Deus, impondo as mãos sobre os enfermos? Porque quem é que impõe as mãos sobre os enfermos? Quem é que agora ora? Quem é que agora faz as obras? Porque Ele vai operar através de mim e de você. Então nós precisamos entender isso, né? Como diz a própria palavra, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? Então nós somos o enviado. Bom dia, diaconisa Cláudia, seja bem-vinda, graça e paz, mulher de Deus. Então nós é que somos aqueles que Deus vai operar através da nossa vida. Como? Quando nós colocamos as mãos, queridos, nós não podemos ter vergonha. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, nós vamos ficar envergonhados de coisas que operam sobre nós. A Bíblia diz que o mundo aguarda os filhos do mundo. O mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Eu e você somos filhos de Deus. Então o mundo está aguardando que eu e você venha, amado, a impor as mãos, a orar, a desfazer as obras do diabo. Você consegue entender isso, amado? Na realidade, portanto, era Deus quem curava as pessoas nos momentos que Jesus curava, pois foi o Pai quem o ungiu. Deus é o responsável pela cura. A doença não advém de Deus. Pelo contrário, Deus é o abençoador, Deus é o curador, Deus é o libertador, né? A gente precisa entender. A Bíblia diz: o ladrão, ele vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então eu e você precisamos entender essas coisas. E entendendo essas coisas, nós vamos exatamente fazer como Jesus fez. Quem Jesus curava? A todos quanto eram oprimidos pelo diabo. Doença é uma opressão do diabo. Enfermidade é uma opressão do diabo. Dor é uma opressão do diabo. E nós fomos ungidos para desfazer as obras do diabo. Todas as pessoas curadas no ministério de Jesus eram oprimidas por Satanás. Isso não quer dizer que todas tinham um espírito maligno, mas o inimigo estava por trás de todas as enfermidades. Por quê, querido? Porque a enfermidade, a dor, doença, miséria, pobreza, tem um autor. E eu já falei, João 10:10, o ladrão, ou o diabo, ou o adversário, vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio. Jesus, ele está aqui. Jesus, ele opera para que eu e você tenha vida e vida com abundância. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, que nós somos aqueles que vamos desfazer as obras do diabo. Quando, porém, escutamos, porque infelizmente, querido, a gente escuta as pessoas falarem, inclusive pastores, quase somos levados a crer que Deus e o diabo trocaram de emprego. Nesses últimos 2000 anos, Deus coloca doenças nas pessoas e o diabo é as que cura. Porque quantas vezes a gente vê exatamente pessoas falando sobre isso, né? E eu já disse aqui, falando para vocês, graça e paz, Tânia, seja bem-vinda. Eu já falei para vocês que quantas vezes nós vemos pessoas, amados,
falando em púlpitos de igreja. Eu estou assim porque é a vontade de Deus. Foi Deus que colocou essa enfermidade, foi Deus que levou, foi Deus que me enfermou, foi Deus que colocou isso. Eu estou dessa forma por causa de Deus. Queridos, então Deus trocou agora os papéis? Ou Deus trocou agora as posições? Claro que não, amado. O texto de hoje diz como Deus ungiu. Quem ungiu? A Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. É inaceitável um crente dizer ou falar que Deus está colocando doença ou enfermidade nas pessoas. Isso é uma mentira que entrou dentro da igreja. Uma falta de conhecimento. Você atribuir a Deus aquilo que o diabo está fazendo. Amado, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de pessoas que abrem a boca e falam isso. E falam que é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está colocando, é o Senhor que está colocando dor, doença ou enfermidade na vida das pessoas. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, amado, que não conhecem a palavra de Deus. Porque quando eu e você conhecemos a palavra, nós entendemos de uma vez por todas de que Jesus, ele andou por toda parte, curando, libertando, salvando. E ele é a expressa imagem de Deus, o Deus vivente, o Deus de toda a criação. Amém, queridos? Eu quero que a gente vá para a nossa confissão de fé e logo após eu vou orar por você. Se você não compartilhou, eu quero pedir para você compartilhar agora. Tem a opção compartilhar aí na sua tela, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas. Se você não assistiu o Alimento da Fé todo, quando você compartilhar, você volta e assiste, tá, queridos? É apenas 20 minutos que vai edificar muito a tua vida, tá? E eu quero ter um recado importantíssimo para você hoje. Hoje à noite vai ter uma live poderosa com duas mulheres extraordinárias que vão impactar o mundo espiritual. Vou já dizer a você. Vamos para a nossa confissão de fé. Satanás é o opressor e não Deus. Jesus é o libertador. Repita comigo mais uma vez. Satanás é o opressor e não Deus. Jesus é o libertador. Seja bem-vindo, ministro Carlos. Então, queridos, eu quero que você ouça isso. Hoje à noite vai ter uma live às 21 horas, tá? Com a pastora Michele e com a ministra Rita, amém? De Ceará-Mirim, ministra Rita de Ceará-Mirim, estará hoje juntamente com a pastora Michele, falando sobre os fundamentos da fé, falando sobre fé. Então é imperdível, será poderoso. Eu vou compartilhar o cartaz agora nas redes sociais e eu já quero pedir para você compartilhar. Hoje à noite, pastora Michele estará às 21 horas com a ministra Rita, falando sobre os fundamentos da fé, e a sua fé crescerá para a glória de Deus. Se você não assistiu o Alimento da Fé todo, eu quero que você agora compartilhe. Eu vou orar por você e você volta e assiste o Alimento da Fé, amém? Pai, obrigado por todos que estão assistindo o Alimento da Fé nesse momento. Eu abençoo a vida deles mediante a palavra. Declaro vida e paz, saúde perfeita na sua presença, Pai. Cura, restauração, portas abertas. Será uma semana do extraordinário na vida de cada um deles, Pai.
Pai, obrigado, Senhor, pelo teu favor que está sobre nós, pela tua mão, pela unção do teu Santo Espírito, pelo teu amor, pela tua graça que está sobre nós, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor opere milagres poderosos na vida deles e na vida daqueles que ainda vão assistir esse vídeo para a glória de Deus Pai. Aquele que crê diz amém. Semana próspera e abençoada. Hoje à noite, pastora Michele e ministra Rita. Amém, amados? Se você não compartilhou, por favor, eu quero pedir para você compartilhar agora. E hoje à noite, quando você viu o cartaz nas redes sociais de hoje à noite, da live da pastora Michele e Rita, ministra Rita, compartilha e curte, em nome de Jesus. Graça e paz!